Olá, Orientando o Direito está no ar e hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20, TV Canal 20, o Dr. Túlio Viana, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, também professor da PUC-MG, tem doutorado, mestrado em Direito, autor de livros e está em Montes Claros desenvolvendo uma palestra nas faculdades de Santo Agostinho e hoje nós vamos falar sobre Estado laico. Eu gostaria que o professor Túlio já nos começasse explicando o conceito desta condição de Estado laico para que o nosso telespectador se situe dentro do tema que nós vamos desenvolver. Bom, o Estado laico é a pressuposição de que o Estado e a religião são separados. Então, quando nós tivemos a proclamação da República no Brasil, a religião passou a ser de uma esfera privada, enquanto que o Estado não interferia mais na religião, ao contrário do que ocorria no Império, onde nós tínhamos o catolicismo como a religião oficial, porque era a religião do imperador. Então, essa separação entre a religião e o Estado, ela implica em que o Estado não vai privilegiar qualquer religião, ou seja, ele vai tolerar que todas elas existam e coexistam pacificamente. Ele vai, no máximo, regular para evitar qualquer tipo de conflito entre essas diversas crenças. Isso dá, professor Túlio, uma certa segurança, inclusive para os que exercem a religião com mais rigor, né? Porque dá uma garantia de que eles não terão uma interferência do Estado. Você poderia desenvolver essa parte para nós? Justamente, quer dizer, a ideia de Estado laico, ela é, antes de tudo, para proteger a crença religiosa. Quer dizer, se o Estado não interfere, ele, ao mesmo tempo, ele permite que as pessoas livremente exerçam suas crenças. A grande questão é quando o Estado interfere na religião, ele acaba impondo uma religião específica que normalmente e evidentemente não vai ser a religião de todos, porque não é possível que o Estado contemple todas as religiões. Então, quando ele fala, olha, eu não vou me envolver, ao mesmo tempo ele garante a pluralidade, ele garante que as mais diversas crenças possam ser exercidas livremente. O que a gente tem visto ultimamente no Brasil, infelizmente, é que em muitos momentos esse Estado laico parece ameaçado por algumas forças políticas que estão surgindo aí, que querem às vezes impor seus valores religiosos aos demais por meio de lei. E a última coisa que a lei pode servir é para impor valores religiosos ou valores morais, o que coloca em risco a própria ideia de laicidade do Estado. Doutor Túlio, nós temos no Brasil, as pessoas do Brasil, por estarem numa região em que essa laicidade é notória, às vezes não levam em consideração algumas dificuldades que nós teríamos se houvesse uma imposição de uma religião oficial. Nós temos alguns exemplos de alguns países que têm obrigação, as mulheres têm que usar uma burca, têm que usar um determinado lenço, uma determinada vestimenta, outros, os políticos são os membros de uma determinada religião. Tanto é que às vezes nós vemos aí nos países árabes com nomes ayatolás e outros nomes parecidos que são, na verdade, chefes religiosos. Não é isso? Como que você vê para nós essa nossa condição de laicidade comparados com esses países em que a religião é rígida nesse ponto? Como oficialmente nós somos um Estado laico, você não tem como tinha no Império, por exemplo, que o imperador nomeava os bispos. Quem nomeia o bispo decididamente não é o imperador. Agora, o que a gente tem visto é uma bancada no Congresso Nacional, uma bancada evangélica também, uma bancada católica, vamos dizer, uma bancada cristã, que muitas vezes faz uma pressão muito grande para a aprovação de determinadas leis, que são leis que, no fundo, representam valores morais não da totalidade da população, mas representam valores morais dos religiosos. É claro que o cristianismo hoje ainda é a religião predominante, totalmente predominante no Brasil. Agora, quando nós tínhamos o catolicismo como a religião predominante, e era francamente predominante, não havia tanto
perigo de conflitos, porque a minoria que não era católica era muito pequena a ponto de ameaçar qualquer tipo de contrariedade a essa hegemonia católica. Só que nós temos visto hoje no Brasil um crescimento muito grande dos protestantes, o que é muito salutar no sentido de termos uma pluralidade. Agora, se o Estado não colocasse numa posição de neutralidade diante dessas religiões, nós vamos ter problemas. Por quê? Porque às vezes você tem as crenças do protestante não são as mesmas do católico. E se cada um deles resolver impor a sua crença como a verdade, nós vamos ter um conflito aí que o Estado decididamente deveria manter sua posição imparcial para poder regular, para poder moderar esse tipo de conflito e não tomar partido de qualquer dos lados ou permitir que essas influências no Congresso Nacional possam pautar a criação de leis com base em valores meramente religiosos. E isso é bastante complicado, especialmente quando a gente pensa aí na questão do ensino religioso, que eu considero um grande drama, porque se há uma religião predominante, se nós temos uma religião predominante, isso pode acabar sendo ensinado nas escolas. E não há como você pensar em um professor que não tem uma crença. Todos os professores têm uma crença. Ainda que ele seja ateu, ele tem uma crença, um modo de ver o mundo. E esse professor ele vai levar suas crenças para a sala de aula e, inevitavelmente, vai passar essas crenças para as crianças, o que pode gerar um conflito muito grande. O Estado deveria evitar esse tipo de coisa. Desenvolvendo um pouquinho esse tema do ensino religioso, os pais, muitas vezes, têm suas convicções diferenciadas do que, convicções religiosas, diferentes do que um professor vai ensinar aos seus alunos. E você tem uma posição interessante no sistema, no seguinte sistema. Um professor vai ensinar uma determinada matéria, religião, e às vezes ele não dá aquele ar de isenção e acaba impondo a sua isenção perante o seu aluno. E como fica a relação dos pais em relação à escola e em relação ao professor? Quando a escola é particular, a coisa é muito simples. Os pais vão matricular seus filhos em escolas religiosas, mas que sejam da fé dele, na crença dele, ou pelo menos que ele não veja como aquilo um problema. É muito tranquilo. O problema é a escola pública, em que você tem a religião colocada para todos aqueles que não podem pagar ou não querem pagar e querem se valer do ensino público. E aí, quando você tiver um professor em sala de aula, você pode ter um conflito muito sério, porque você pode ter um professor católico ensinando aula de religião para uma criança de uma família evangélica. Ou o contrário, um professor evangélico ensinando a uma criança de família católica. E aí o professor, por exemplo, claro, eles são todos cristãos, mas as interpretações da Bíblia, a interpretação dos dogmas cristãos são muito diferentes. Vamos pegar um simples exemplo, vamos pensar aí na questão de rezar a Ave Maria. A professora evangélica pode falar para a criança que não se deve rezar a Ave Maria, deve-se rezar o Pai Nosso apenas, único e exclusivamente. Aí essa criança aprende aquilo dessa forma, ouve aquilo dessa forma, chega na casa dela, fala com os pais que são católicos, que vão achar isso um absurdo com razão, porque a professora não deveria estar intervindo numa questão de cunho de fé, privado, que seria da família da criança, e principalmente se tratando de uma escola pública. Então, a questão me parece que a escola pública não é um espaço para esse tipo de discussão. Nós temos aí a possibilidade de cada um livremente matricular seus filhos num catecismo, numa escola religiosa, que de livre escolha, de acordo com a convicção da família, com as crenças da família, e não uma imposição feita pelo Estado, porque não existe professor isento. Todo professor leva consigo as suas crenças. Seria impossível a gente imaginar aquele professor que vai se despir de suas crenças para entrar em sala de aula e ensinar uma religião, digamos assim, uma teoria geral da religião. No fundo, ele vai levar para a sala de aula as crenças dele. E ainda que ele procure fazer a coisa da forma mais plural, da forma que não agrida a religião de outra pessoa, em algum momento ele vai ter um deslize
crise e aí o Estado está abrindo uma porta aí para um conflito que, ao meu ver, é completamente desnecessário. É um conflito que pode ser resolvido de uma forma muito mais simples, como é feito hoje, cada um dá a formação religiosa, cada família dá a formação religiosa que bem entender para as suas crianças, para os seus filhos, e cada um deles escolhe a crença que eles querem ter e levar para a vida adulta. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos muitíssimo em breve para continuarmos essa discussão com o professor Dr. Túlio Viana.